Oiê, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre escrever em um diário. Eu sei que vocês gostam, muitos de vocês gostam desses vídeos conversando e tal, e eu vi isso muito nos últimos 2 vídeos que eu fiz falando com vocês. Eu fico muito feliz. Eu também venho falando bastante sobre o que eu penso, o que eu passo e tudo mais no meu podcast. Eu vou deixar o link aqui na descrição, é o Mixed Podcast. Já temos... Hoje saiu o 3º episódio, então toda quinta-feira sai um episódio novo pela manhã pra você ouvir já de manhã cedo, antes de ir pro trabalho, enfim, ao longo do dia também é uma boa. E são episódios aí de 30, 40 minutos, onde eu falo um pouco sobre coisas aleatórias e tá sendo muito gostoso pra mim e também pra muitos de vocês que ouvem e que estão super felizes e animadas com o projeto. Muito obrigada, inclusive, porque eu tô muito feliz de estar entregando isso toda semana pra vocês. Inclusive, o episódio 3 fala um pouco sobre ter um diário, mas eu sei que nem todo mundo que tá aqui também ouve podcast ou também está nas outras redes, tipo Instagram, onde eu falei um pouco sobre ter um diário na semana passada. Mas eu pensei, bom, se eu já falei sobre isso nas minhas outras redes, eu preciso enfatizar um pouquinho isso mais no YouTube e aqui estou. Este é o meu diário, ele é um daqueles diários que fecha com cadeado e chavinha, sabe? Bem do comecinho dos anos 2000. Eu comprei numa lojinha, foi super baratinho e não coloco chave nele sempre, porque como eu escrevo várias vezes e aí ficar colocando e tirando é um saco. O meu diário antigo, ele também não tinha chave, então assim, eu comprei porque eu achei mais fofo do que pra deixar ele muito secreto, sabe? Até porque eu moro só com a Dani, eu tenho certeza que a Dani não vai ler meu diário, e todos os meus outros amigos e pessoas que convivem, que chegam até o meu quarto também, são pessoas que eu confio suficientemente também pra não pegar meu diário, não dar uma lida e tudo mais. Então ele, na maioria das vezes, está aberto. E essa caneta eu mostrei no vlog do meu aniversário, eu ganhei da minha amiga Sara, tem o meu nome, então eu uso essa caneta pra escrever no meu diário. E aí, como eu comentei com vocês, eu tô na minha cama, eu escolhi esse espaço porque é um assunto tão íntimo, né, que eu pensei, vou levar elas pra minha cama, entendeu? E vou trazer um cenário mais cozy, mais pessoal mesmo, mais íntimo, pra gente ter essa conversa. Como eu tava falando lá no Instagram, semana passada eu respondi algumas perguntas, e aí eu trouxe alguma dessas coisas pra gente conversar um pouco aqui pra meio que guiar a nossa conversa, o que eu quero falar pra vocês sobre ter um diário. Porque acho que a primeira coisa que a gente pode trazer aqui, se você tá assistindo esse vídeo, provavelmente você quer saber por que eu escrevo um diário, ou você quer começar a escrever um diário, não entende ainda por que você deveria começar. Eu acho que até o final do vídeo eu vou te convencer. Bom, por que eu comecei a escrever um diário? Isso foi uma sugestão da minha terapeuta durante uma das minhas terapias no ano de 2021, antes mesmo de ter vindo pra Alemanha. Eu lembro que a minha cabeça tava lotada de coisas, muitas decisões que eu tava fazendo na minha vida, deixando coisas no Brasil, físicas, materiais, sentimentais, profissionais e por aí vai. Então tava rolando muito desapego, muitos ciclos novos, muitos pensamentos, nem todos tão bons, mas enfim, eles estavam ali comigo e eu sabia que era um momento que, sei lá, qualquer pessoa ia se sentir com receio, ia sentir tudo aquilo que eu tava sentindo, um medo e enfim. Se vocês às vezes dão uma tremidinha, porque a gente tá na cama, então, tá? Espero que não se importe. E aí, eu lembro que ela pegou e falou, eu tava na terapia falando sobre isso, que tinha muita coisa na cabeça, não conseguia organizar meus pensamentos e tudo mais. Ela falou, Michelle, por que tu não escreve sobre eles? Eu falei, tipo um diário? Ela você não precisa fazer todos os dias, porque o intuito do diário, inclusive, não é que seja uma obrigação, uma tarefa, uma coisa que você, tipo, preciso fazer, sabe? Como você, sei lá, pode precisar fazer outras coisas no seu dia que você não goste tanto. Não, o diário é justamente algo ali, mais uma ferramentinha pra nos ajudar, né? Eu vejo muito como uma ferramenta de autoconhecimento mesmo, que paralela à terapia também me auxilia nos outros dias que eu não tô fazendo terapia a ouvir tudo. Na verdade, né, eu escrevo, então eu escrevo e leio e boto pra fora tudo aquilo que tá dentro de mim. E aí foi isso que eu comecei a fazer, nessa vibe de não me cobrar de escrever todos os dias, mas escrever sempre primeiro quando eu me sentia que eu tava muito cheia, assim. E aí, com o passar do tempo, fui percebendo que, na verdade, aliviava muito a minha ansiedade, muito a minha crise existencial ou essa confusão de pensamentos que eu tinha. Então, sempre que eu escrevia algumas páginas ou um pouquinho que seja, botava pra fora aquilo que tava assim entalado, eu já me sentia 1000 vezes melhor.
E o melhor, né? Tipo assim, eu faço terapia a cada 15 dias, então não é todo dia que eu conseguia desabafar com a minha terapeuta. Então eu desabafava com o meu diário e era suficiente pra eu não precisar desabafar com uma pessoa que talvez não ia entender o que eu estivesse passando, ou de repente não teria ninguém ali ao meu redor no momento que eu confiasse exatamente tudo. A gente sempre guarda alguns segredos pra nós mesmos e eu acho que isso faz parte da nossa individualidade. Eu até comentei um pouco sobre isso no podcast. Então tem coisas que assim, eu tenho uma melhor amiga perfeita, eu tenho uma mãe que eu confio muito, tenho um relacionamento muito legal, mas tem coisas que você não quer compartilhar, que você simplesmente é um pensamento seu e você quer colocar ele pra fora, mas sem precisar contar ele pra alguém. Isso acontece comigo? Comenta aqui embaixo também depois tudo isso que eu vou falando, o que vocês acham, tá? Mas pra mim isso faz muito sentido, então aí é nessa hora que eu escrevo, sabe? E aí desde então eu vim escrevendo e foi muito bom durante todo esse processo de mudança pra Alemanha, das coisas que aconteceram aqui, de todos os altos e baixos, enfim, eu consegui me analisar muito e escrever muito, desabafar muito através do meu diário, que foi fundamental. Tanto que já terminei um caderno do ano passado ali, esse aqui é novo, acabei de começar em janeiro, porque eu realmente, sabe, não era todos os dias, mas sempre que eu tirava um tempo pra escrever no meu diário, eu colocava foco naquilo e realmente, assim, escrevia tudo que meu coração e minha mente estavam cheios. Umas perguntas que rolaram, né, e que também apareceram no Instagram, ou de algumas amigas minhas que querem começar a escrever também, que me perguntam no pessoal e tal, assim, é que, bom, mas e quando você não sabe o que escrever, o que você escreve? Eu simplesmente não escrevo, é justamente isso que eu tô falando, né, é interessante que você escreva no seu diário quando você sentir que você tá cheia. E não só de coisas ruins, tá? Eu acho que essa é uma coisa muito legal de falar. Tipo assim, não precisa esperar você tá super, sabe? Aquele dia que você tá explodindo, que você não aguenta mais nada, que você quer desabafar e tal. Não precisa chegar nesse ponto. Se chegar, tudo bem, acontece. Mas eu tento manter o meu hábito de escrever no diário justamente em dias mais normais, sabe? Aqueles dias mornos, assim, que não aconteceu muita coisa, mas que às vezes você, tipo, de tá com o diário na sua frente, você lembra de algo que foi especial naquele momento. Às vezes não foi nem algo com você, foi alguma coisa que aconteceu com uma amiga sua, ela te contou, você ficou feliz por ela. Ou então, uma fofoquinha que você descobriu, não dá pra contar pra ninguém, conta pro diário. Ou então, algo especial que, sei lá, aconteceu no seu dia, é tão pequeno, mas foi tão gostoso. Aquele momento que você tomou seu café com calma, ou que você conseguiu ir pra academia, ou enfim. Então, eu também escrevo esses pequenos momentos. Eu não espero pra tá muito estressada, ou enfim, pra escrever, porque assim como qualquer coisa, né, tipo, se você espera tá muito estressada pra ir buscar uma terapia, não vai ser na primeira terapia ali, naquele dia que vai resolver. Você precisa ter uma certa frequência, consistência, porque é algo que vai acontecendo aos poucos e é perfeito, maravilhoso. Tanto que é importante dizer que ter um diário não invalida a terapia. Eu acho que as duas coisas podem andar juntas. Terapia é um negócio muito importante e é muito importante que você faça. Independente de quem seja você, eu defendo muito a terapia, eu acho que todo mundo deveria fazer. Eu já fiz terapia uma vez por semana, agora eu faço 2 vezes no mês e pra mim ajuda demais dessa forma. Então, como eu falei, durante esses períodos que eu não tenho terapia, na semana que eu não tenho terapia, enfim, o diário dá essa forcinha pra mim. E então eu escrevo nesses dias mais mornos, também escrevo coisas muito legais que aconteceram comigo, por exemplo, meu aniversário, coisas que aconteceram legais no Natal, os 400 mil inscritos, as minhas metas pra esse ano, coisas que eu quero alcançar, meus objetivos. E também escrevo em dias não tão ruins, não tão bons, que aí eu acho que a gente consegue, é bom pra justamente o nosso eu do futuro, assim, pra observar aquela mesma situação com uma outra perspectiva. Parece que quando a gente está no problema, vivendo o problema, a gente só vê os lados negativos daquela coisa e pode ser que seja muito triste mesmo, muito difícil e tal, mas depois, assim, tipo, sei lá, dá algumas semanas que aquilo foi resolvido, passa um tempo, você volta a ler aquelas páginas e olha só como eu me comportei nessa situação aqui, olha só, eu mal sabia que isso ia dar certo, fiquei preocupada à toa, ou que bom que eu reagi dessa forma, porque isso me ajudou a hoje estar mais tranquila. Então é muito legal você também escrever para justamente você poder se analisar depois
e levar o seu diário pra terapia, porque isso é uma das coisas que eu faço. Desde que minha terapeuta começou a me pedir pra escrever no diário, ela não me cobra, eu não leio o meu diário pra ela, mas como eu faço a cada 15 dias, às vezes eu não lembro tudo que eu fiz, assim, nesses últimos 15 dias que a gente nos falou. Então eu volto no meu diário, dou uma pequena lida, assim, antes da terapia mesmo, e às vezes destaco uma frase ou outra que eu quero levar pra terapia, algum sentimento ou coisa assim. Não leio meu diário todo, mas às vezes eu levo uma frase ou outra, uma coisa ou outra pra ela. Momentos antes da terapia eu lembro do que aconteceu e lembro do que eu gostaria de falar, do que eu acho que poderia virar pauta na terapia, enfim e tal. E isso me ajuda bastante também a aproveitar ao máximo da terapia. Então, dessa forma também, escrever um diário tem me ajudado muito. Aí agora algumas perguntas que eu achei bem legal é tipo, se eu escrevo no mesmo horário todos os dias, né? Ou sempre que eu escrevo, sei lá, escrevo uma vez na semana, 3 vezes na semana, eu escrevo sempre no mesmo horário. Independente também, eu acho que, tipo, a maioria das vezes é ou de manhã ou no final do dia, antes de dormir, porque são momentos em que eu tô na minha cama, meu diário fica aqui por perto e é o momento que eu paro um pouco pra escrever. Mas se às vezes eu tô ociosa num dia, peguei uma folga, é um domingo que me dá vontade de escrever e tal, eu vou escrever. Então não tem muito um horário certo. Também perguntaram sobre se eu dedico uma meta, né? Toda vez que eu vou escrever no diário, eu vou escrever tantas palavras, tantas páginas ou por tantos minutos. Não, tem dia que eu abro o diário e escrevo só uma frase porque eu não tenho tempo de continuar naquele dia, mas eu escrevo aquela frase pra não esquecer daquele sentimento, daquele pensamento que eu tive. E aí depois de um tempo eu volto e meio que tento me explicar o que era aquilo, o que eu aprendi com aquela frase ou por que aquela frase fez sentido pra mim, enfim. Não tem uma regra, não é pra ser regrado, é pra ser um negócio leve, uma coisa gostosa de se fazer. Porque eu acho que se toda vez que eu abrisse o diário, vamos supor que se fosse todos os dias, eu abrisse o diário todos os dias pra tentar escrever, sei lá, por 10 minutos, se tivesse passado 5 minutos, uma amiga me mandou uma mensagem, eu olhei pro outro lado, eu não tenho mais nada pra falar, não sei o que escrever, escreve qualquer coisa, não vai ser gostoso. Então, simplesmente eu escrevo no meu diário quando eu tô afim, o tanto que eu tô afim, o tanto que também não cansa meu pulso, porque às vezes eu tô no meio de um negócio e aí eu falo, amanhã eu continuo, eu escrevo, amanhã eu continuo, e aí eu continuo. Então, assim, é uma coisa muito sem regra, sabe? Eu acho que essa é a beleza de escrever num diário. Escrevo em primeira pessoa, tem uma pergunta aqui sobre isso. Sim, eu escrevo pra mim mesma, então, nossa, hoje eu me senti assim, nossa, hoje eu fiz aquilo. Tem gente que escreve em terceira pessoa, tipo, Michelle se sentiu assim hoje. Eu acho que não tem certo e errado também, sabe? Ou também tem gente que escreve pra uma outra pessoa ler, assim, sabe? Tipo, como se fosse não os seus próprios pensamentos, mas como se tudo aquilo que você estivesse escrevendo se fosse um livro que alguém um dia iria ler, fosse ler, enfim. Então você tem que trazer mais detalhes, enfim, porque tá escrevendo aquilo pra alguém que não tá vivendo o que você tá vivendo, sacou? Pra mim, depende do dia. Tem dia que eu coloco detalhes nas coisas porque eu quero que o meu eu do futuro lembre de certas coisas, então às vezes eu trago algumas informações a mais, porque eu acho que é importante. Mas tem coisa que eu só, tipo, sabe, passo assim. Então às vezes eu tô falando de uma pessoa, eu coloco o nome dela, mas aí entre parênteses eu coloco fulano de tal que eu conheci em tal lugar, ou coloco alguma coisa que me lembre, sabe, como que eu lembro essa pessoa. Porque assim, a gente tá escrevendo agora, mas vai passar uns 10 anos, talvez metade dessas pessoas que eu esteja escrevendo hoje não estejam mais na minha vida. E aí eu vou ficar, quem é essa pessoa? Do que eu tava falando? Por que eu tava nesse lugar? Então, às vezes eu tento trazer um contexto também mais pensando no eu do futuro do que qualquer outra coisa, porque não sei se um dia eu também publico isso, sei lá, mas essa não é a ideia. Minha ideia hoje é de realmente me ajudar a Michelle do futuro a entender o seu próprio diário. E aí a gente chega no objetivo, né? Por que escrevo um diário? E eu coloquei aqui, antes da gente começar esse vídeo, escrevi 3 metas e 3 razões, na verdade, 3 razões pelas quais eu escrevo. Para ler mais tarde, como eu tava falando, para ter como uma memória, então eu ler de novo, né, e tipo, lembrar do que eu vivi, de detalhes que de repente minha memória falha, eu não lembre e tudo mais. O ler mais tarde seria tipo, o ler mais tarde daqui a um mês, porque de tempos em tempos eu dou uma lida no meu diário, sabe? Então, pra entender mais esse processo do agora, mas o segundo motivo pelo qual eu escrevo, que é ter memórias, é mais pensando no futuro, né? Tipo, não é esse ler a cada um mês, é o ler, tipo, daqui a 10 anos e enfim, ter memórias.
E a terceira é também para aliviar o agora. Eu acho que essa frase faz muito sentido. Escrever um diário alivia muito o meu dia de hoje, sabe? Tipo, me deixa mais leve, me faz compreender melhor, me ajuda a organizar os meus pensamentos, me faz ver que aquilo que eu vejo que, tipo, meu Deus, eu tenho isso pra fazer e eu tô passando por isso e aquilo e tal. Pera, tá organizado, eu vou dar conta, eu vou fazer assim, eu tô me sentindo assim, mas desse jeito eu vou conseguir e tal. Então me ajuda muito a organizar, me planejar, pensar melhor, me expressar melhor, enfim, acho que são só benefícios. E se você chegou a essa parte do vídeo e quer começar a escrever um diário, aqui vão as minhas dicas. O que você precisa fazer para começar um diário? Bom, você precisa, né, ter um caderno. Tem muita gente que fala, eu não me sinto segura em escrever em caderno porque pode ser que alguém veja, enfim. Muitos dos smartphones novos, os celulares e tal, tem a parte de bloco de notas dentro do celular, onde você pode inclusive colocar uma senha para um bloco de notas específico. Então, só com o seu rosto ou com um código a pessoa consegue acessar. Então essa também é uma opção, caso você também seja mais do digital, não curta muito escrever e tudo mais. Mesma coisa, por exemplo, no computador. Pode criar um documento, colocar uma senha nele e se você acha que prefere digitar do que escrever, essas são outras duas opções. Também não tem o lance de tipo, se for um caderno, tem que ser pautado, pode ser sem linha, pode ser pontilhado, enfim, faça como você achar melhor. Tem gente que, outro dia uma menina me mandou uma pequena foto assim do diário dela, onde ela tava desenhando, sabe? Então tem gente que gosta de desenhar também, tem gente que, enfim, é o seu diário, você faz do jeito que você quiser. Além disso, eu acho que é legal você começar o diário, porque a primeira vez que você vai escrever, você vai ver, vai ser um pouco esquisito, tipo, tá, o que eu faço agora? Eu comecei falando o porquê que eu tava escrevendo aquele diário. Então, minha primeira página lá, quando eu comecei em 2020 ou 2021, foi assim, tô escrevendo esse diário porque a minha terapeuta pediu. Por causa disso, daquilo. Porque eu tô vivendo isso. E aí, eu acho que isso vai me ajudar dessa forma. Então, começar a colocar ali no papel o porquê você tá escrevendo, como você acha que vai te ajudar e tal, já é um bom start para você ali criar as primeiras páginas do seu diário. E aí você pode falar um pouco sobre você, até pro seu eu do futuro entender em que fase da sua vida você estava escrevendo aquele diário ali, aquele caderno ali. Então, me chamo tal, tenho tantos anos, moro em tal lugar, tô passando por isso e aquilo, a minha vida agora é dessa forma, a minha rotina funciona mais ou menos desse jeito. Meio que, tipo, se apresenta pro seu eu do futuro, porque eu acho que é importante. Até pra você analisar mesmo, depois de um tempo, ler. Tipo, só vai escrevendo. E aí, depois de um tempo, você lê como você se apresenta pros outros, como se fosse pros outros. E aí você identifica, tipo, o que realmente faz sentido pra você. Sabe? Olha, eu me apresentei desse jeito, então, porque essa parte da minha vida realmente tem um significado maior. Então, eu acho que faz muito sentido. Um exemplo disso é que uma vez minha terapeuta pediu pra que eu me apresentasse pra ela sem falar do meu trabalho. Isso no começo de quando eu comecei a fazer terapia, porque até então eu achava que o meu trabalho era o ponto focal da minha vida. E hoje em dia eu entendo que ele é uma das minhas camadas. Muita terapia pra entender isso. Mas basicamente, naquele momento eu não conseguia me apresentar sem falar do meu canal no YouTube, sem falar do que eu faço na internet, sem falar disso, daquilo. E aí eu precisei me apresentar e falar, tipo, que eu sou filha de alguém, que eu sou irmã de alguém, que eu sou prima de alguém, que eu sou melhor amiga de alguém, que eu, sei lá, gosto de tal coisa, que eu pratico tal esporte, ou que eu faço tal atividade, enfim. Então, falar um pouco, sabe, sem focar em um ponto só também me ajudou muito a entender mais sobre mim. E eu acho que quando você faz isso no seu diário, você identifica quais são, como que você tá se apresentando. Então, se você, de repente, falar diretamente só do seu trabalho, ou se você falar só coisas ruins, ou se você falar só coisas boas, ou se... Enfim, dependendo de como você se descrever, você vai entender, você pode entender, né, um pouco sobre como você mesma se vê. E isso eu acho que já começa ali uma autoanálise ali mesmo nas primeiras páginas do seu diário. Eu passei algumas perguntas para as pessoas que me acompanham no Instagram e que estão querendo começar um diário e vou passar para vocês também, porque pode ser uma boa atividade para você fazer depois dessas que eu acabei de dizer, né? São 4 perguntinhas. Você pode também começar um diário respondendo: quem sou eu? O que é importante na minha vida atualmente? Quais são os meus maiores desejos do momento? E de que forma eu gostaria de me sentir hoje, no dia de hoje,
E por que que eu não tô me sentindo assim? Acho que são perguntas que às vezes a gente não para pra pensar. A gente simplesmente vai vivendo no automático e não vê assim, putz, eu queria estar mais feliz, ou eu queria estar mais grata, eu queria estar mais tranquila, eu queria estar mais leve. Mas por que que eu não tô me sentindo assim? Porque eu tô procrastinando naquilo ali. Porque eu tô pensando naquilo, porque eu tô preocupada com não sei o quê, porque eu tô vivendo tal experiência. Enfim, então acho que isso já também cria essa intimidade um pouco maior entre você e o seu diário. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que não tenha sido um grande surto, porque pra mim isso tudo faz muito sentido, então eu espero que pra algum de vocês também, se ajudar uma pessoa, se alguém sair daqui já querendo fazer um diário, eu já vou ficar muito feliz. Se você começar um diário, deixa aqui nos comentários. Se você já escreve no diário, me conta também o que você costuma escrever, alguns insights, enfim, porque eu acho que a gente pode trocar bastante informações e melhorar, né, essa coisa de eu posso ler o que vocês escrevem, tentar me inspirar pra pensar de alguma forma parecida, escrever alguma coisa parecida também, enfim. Então é isso, espero muito que você tenha gostado. Se você chegou até essa parte do vídeo, comenta um emoji de livro, de caderno, de diário. Eu sei que tem alguns emojis desses aí no seu celular ou no computador, então comenta pra eu saber que você chegou até essa parte. Não esqueça